deixa eu ver aqui, acho que é nesse botão aqui, não, nesse aqui, guia. Acho que você pode ir apresentando ele, Cristiana, enquanto ele vai tentando compartilhar a tela aqui. Aqui. Bom, então, o Eduardo Caldas é nosso convidado de hoje, né? Ele gosta muito de estudar. Eu fui ler o currículo dele, ele tem graduação em economia na USP, tem 2 mestrados por falta de um. Ele tem um mestrado em administração pública e governo pela GV e um mestrado em ciências políticas pela USP e também doutorado em ciência política pela USP. Fez um pós-doutorado em gestão de território no CIRAD, na França, e livre docência nas ciências sociais aplicadas da USP. Hoje ele é professor da EASH USP. Prazer tê-lo aqui conosco, Eduardo. Estou curiosa aí para assistir sua apresentação. Ele já tinha dado um spoiler para mim numa reunião que a gente teve há algum tempo atrás, então acho que vai ser muito, muito interessante e importante para os nossos alunos entender um pouco a questão da formulação das políticas. Agradecendo e passando a palavra para ti. Tá bom, Cris. Obrigado. Super obrigado pelo convite, pelo spoiler mesmo, pela vez que a gente conversou sobre esse assunto, pelo nosso esforço de tentar trabalhar junto, de juntar as áreas, eu, você, Cris e outros colegas. Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu fiz uma apresentação a partir daquela, mais simplesinha, baseado numa aula que eu preparei com o Gilles Massadier, que é um colega do CIRAD, da França, e foi meu tutor quando eu fiz o pós-doc. De lá para cá a gente tem trabalhado junto, e nós trabalhamos com política pública, na verdade. E há 10 anos a gente tem trabalhado com a adaptação da agricultura às mudanças climáticas. Não chega a 10 anos, mas é próximo disso. Então, na verdade, aqui a gente trabalhava muito via institutos avançados com a Nelly Terry, e a gente continua trabalhando junto, então. E qual que é a ideia? A ideia é trabalhar a política dentro das mudanças climáticas, porque, na verdade, eu vejo pelos próprios alunos, né, meus alunos. Meus alunos chegam no Procam, sou professor lá no Procam também, e eles chegam no Procam e ficam super felizes em ter aula sobre mudança climática. Aí eles vão ter aula com meteorologista, com climatologista, climatólogo, com um monte de gente da área de ciências, ciências físicas, ciências da natureza, e é muito legal, a gente aprende muito, mas, na verdade, fica sempre uma pergunta. Bom, a gente vai vendo que o mundo está acabando, mas e a política? E aí a política vira um negócio meio genérico, né? Não tem política pública. Como não tem política pública? Só o fato de não ter alguma coisa, sendo que tem um tema na agenda, é porque tem. Então, existe, mas o governo não dá atenção. E aí a gente começa a discutir política. Então, nessa área, na verdade, a minha impressão é que falta interesse das pessoas de ciências sociais aplicadas em fazer pesquisa sobre construção de agenda e, fundamentalmente, implementação de instrumentos, né, de políticas públicas que hajam para enfrentar essa questão. Então, a nossa pesquisa é sobre processos de implementação, governança do processo de implementação de instrumentos,
né, de política pública. Instrumentos para quê? A gente está trabalhando muito especificamente sobre a adaptação da agricultura às mudanças climáticas, né? Então, é um pouco, eu vou apresentar para vocês um pouco para a gente fazer o debate em seguida. E por que isso? Porque, na verdade, como fica muito genérico na cabeça das pessoas, a gente acaba, na hora de olhar para o campo, olhar para a implementação das políticas, a gente não sabe nem fazer a pergunta. Então, o nosso trabalho acaba sendo esse, entender, junto aos atores, que atores. Como a gente trabalha com a adaptação da agricultura, os atores do mundo da agricultura, as cooperativas, os movimentos sociais que lidam com a agricultura, os fazendeiros, os proprietários de agricultura familiar, a extensão rural, e os órgãos comunitários. Então, olhar para Edu, Oi. desculpa. Deixa eu te perguntar, você já começou a compartilhar a tela? Só para saber, porque a Não, gente não está vendo ainda. não, Tá. não, vou fazer agora, deixa eu ver aqui. Tá. Às vezes a gente acha que está compartilhando e não está. Não, é que foi uma introdução muito grande. Está aqui. Agora sim. Oi? Ainda não, está chegando. Tá, chegou. Chegou? Só que não está em tela cheia. Precisa colocar em tela cheia. Como que eu ponho em tela cheia isso agora? À direita embaixo. Tem Você está enxergando em modo de apresentação ou você está enxergando em modo de edição, Eduardo? Agora eu tô aqui, ó, para evitar efeito do espelho infinito, não sei o que, para apresentação. Não, o PowerPoint. O seu PowerPoint está em modo PowerPoint, de apresentação. Não, está em modo. Não está em modo de apresentação. Então é só colocar em modo de apresentação. Não, aqui deixa eu ver se tá. Ah, tá. Deixa eu ver se. embaixo à direita. Tá, deixa eu ver. Embaixo direita só. Lá embaixo tem aquele símbolozinho do lado aqui, do volume. Vamos ver. Foi? Esse. Não foi. Não. O que você tem que fazer vai em configuração de slides, apresentação de slides, no menu, vai em apresentação de slides. Tá. Clica aí, vai em configuração de slides, isso. Tá. Clica aí, né? Seleciona apresentar por uma pessoa janela, esse aí, dá um OK. Agora coloca para apresentar, agora descompartilha a tela. Agora coloca para apresentar, porque aí, quando você colocar no modo apresentação, ele vai ser uma janela específica. Então, quando você for compartilhar a tela, você compartilha só a janela onde está a apresentação, no modo apresentação. Tá. Vamos ver agora, então. Clica de novo naquele íconezinho do lado direito embaixo. Tá. Foi? E agora você tem que ter uma janela em que está a apresentação em si. Isso, perfeito. Isso mesmo. Ufa. Ótimo. Então, daí, voltando para o que a Cris falou, ele estudou um monte e não sabe fazer nada, né? Então, vamos lá. A ideia, então, é trabalhar com essa ideia de governança da implementação dos instrumentos de ação pública. Então, só esse nome dá uma disciplina inteira, né? Então, governança, implementação de política e instrumento de ação pública, né? Então, são 3 coisas aqui que, tirando a adaptação da agricultura às mudanças climáticas. Então, não estou nem falando de adaptação, nem de agricultura, nem de mudanças climáticas. Só a primeira parte dá uma disciplina, né? Então, tem muita coisa de conteúdo nisso. E a gente vai tentar conversar um pouco sobre esse título, na verdade. E aí, ó, a ideia o que a gente fez para
para tornar o negócio um pouco mais palatável do ponto de vista da agricultura, né? Para apresentar para os nossos colegas, assim, que estão lidando com esse tema, mas que vêm da área menos ciências sociais aplicadas. Então, a gente colocou aqui, olha, tem recomendações, né? Tem recomendações da ONU, tem o IPCC, e a gente tem um monte de recomendação. Tem, desde a Rio 92, a gente tem a coisa da mudança a mudança do clima e a perda de biodiversidade. E aí a pergunta é, então tem tudo isso, depois tem os objetivos do milênio, então tem toda essa coisa, e a pergunta é, como que isso gera resultado? Que resultados são esses? Né? E aí, então essa é a pergunta, tem as recomendações, como que a gente transforma a recomendação em política? Aí, bom, aqui são as experimentações que a gente tem feito. A gente tem trabalhado, então, em 7 países, agora a gente está aumentando, né? Mas são a África do Sul, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, França, Guadalupe, Senegal. Agora a gente está colocando México e Costa Rica. Então, e o Gabão. Então, são 10 agora. E a gente chegou a fazer... Isso aqui é uma das pesquisas, né? Mas a gente conseguiu, com muita dificuldade, olhar para instrumentos implementados efetivamente em 11 países já, tirando esses 7, não, juntando esses 7 mais 4, fora esses 3 que a gente vai acrescentar agora, são 22 instrumentos ao todo, né, os mais diversos, mas com uma predominância de coisas próximas de pagamento por serviço ambiental, mas tem outros, a gente vai conversar um pouco sobre isso também rapidamente, mas o mais importante, eu acho, é a gente perceber, bom, que a análise de política pública, então, a gente organizou aqui em quatro pedaços, na verdade, né? E deixa eu ver qual que é o próximo, isso. Então, vamos olhar para esse daqui primeiro, e depois a gente olha para o próximo. Então, porque isso aqui tem a ver com a pesquisa. Então, a pesquisa a gente tem olhado muito processos de implementação dos instrumentos, né? Olhar eficiência, efetividade e eficácia deles, a coerência deles com relação a resultados esperados. Então, quer dizer, você tem um plano, você tem instrumento, tem resultados, né? Então, a gente olha para isso como se fosse um triângulo e vê se essas 3 coisas têm coerência, né? Então, plano, instrumento e resultado. Às vezes você tem plano, e dentro desses planos, para alcançar os objetivos definidos, você coloca um instrumento ruim, e aí não dá. Às vezes você coloca um instrumento bom, mas você não consegue implementar, então não tem resultado. Então, dá para ter, né, vários formatos dessas coisas não funcionarem. Mas então tem os planos, processo de implementação, os instrumentos. A gente costuma dizer que o instrumento ele é uma espécie de mínimo denominador comum, né, das políticas públicas. Então, quer dizer, é o item, uma espécie de átomo de uma molécula, assim, né? É a menor parte da molécula. Então, se a gente olha a partir do instrumento, a gente consegue olhar de uma maneira mais indutiva os processos todos. Então, muitas vezes a gente vai para um território que tem 5 instrumentos e a gente fala, bom, vamos olhar todos? Não. Vamos olhar 2. E quando a gente olha a implementação de 2, os processos são muito diferentes, né? E, bom, aí aqui tem... e aí a gente vai olhar para a governança disso. O que é governança, né? Governança é uma palavra muito curiosa, porque, na verdade, é uma palavra usada na Idade Média para fazer a gestão dos territórios, das terras dos senhores feudais, a governância. Essa ideia cai em desuso quando a gente começa a ter os governos mais clássicos, né, século XVIII, e a ideia de governança cai. Então, ganha força a ideia de governo, de governos, a ideia de governança cai por terra.
E a ideia de governança volta no século XX, anos 70, 80, muito anos 80. Ela volta como se fosse uma ideia do setor corporativo, governança corporativa, depois o setor público vai usar, e na verdade é muito mais antigo. E na verdade, a ideia de governança é uma ideia de que a forma clássica de governo não tem dado conta da situação. Essa é a questão. Então, antes você tinha a forma clássica de governo, né, Estado-sociedade, e no Estado executivo, legislativo, judiciário, e aí organiza o Estado em unitário ou federativo, e isso é suficiente. Não, isso está se mostrando muito insuficiente, porque a sociedade é cada vez mais multifacetada, os interesses são cada vez mais diversos, as agendas são cada vez mais diversas também, né? Então, a partir dos anos 70, vai ganhando força a ideia de uma agenda de consumidor, vai ganhando força, pouco a pouco, o tema dos direitos civis, e vai ganhando força também as diversas questões ambientais. Então, isso aí estava tudo fora da agenda até os anos 70, né, do ponto de vista de política de governo. Então, você vai juntando todas essas coisas, vai juntando os diversos interesses diante do Estado, né, as diversas relações que o Estado vai construindo, tanto com os movimentos sociais quanto com o setor privado, e a gente vai vendo que a ideia de governo vai, pouco a pouco, se tornando insuficiente para a gente ver os processos reais. Então, quer dizer, você está dizendo que os três... Não, eu estou dizendo que os três, do ponto de vista clássico, tudo bem, do ponto de vista institucional, tudo bem, mas do ponto de vista da gente olhar o funcionamento da política real, acaba sendo insuficiente. Então, quer dizer, como que um processo é implementado efetivamente, né? A ideia de implementação, ela vem dos final dos anos 60, com o Bill Davis, que é um autor americano. O livro dele chama Implementação, porque as coisas decididas em Washington são diferentes em Oklahoma. Então, quer dizer, as coisas decididas na capital, quando vai ver na prática, elas são muito diferentes. E o livro dele inteiro é para olhar isso, é para olhar esse... E é muito curioso, né? Por que chama implementação e não implantação? E aí ele vai dizer que a implementação, olha que legal, a implementação é exatamente a diferença entre o planejado e o implantado. Então, você parte de um pressuposto que tem uma diferença entre o que foi planejado e o que foi feito efetivamente. E por que tem essa diferença? Porque os atores reais são muito diferentes, né? Então, a gente vai trabalhar com isso. Aí a próxima aqui, deixa eu ver se eu consigo passar direitinho. Aí. Então, aí, o que a gente faz? A gente parte de uma ideia de política pública. Política pública, se vocês olharem, cada manual, cada livro tem uma definição. Então, são centenas de definições. E a gente resolveu usar uma delas, que é política pública, é tudo aquilo que o governo decide fazer e não fazer. Né? E por que isso é legal? Porque coloca no nosso escopo de estudo, no nosso horizonte de estudo, mais do que os governos estão fazendo, mas também o que os governos não estão fazendo e porque eles decidiram não fazer. Isso é muito legal, porque a gente consegue compreender, principalmente quem trabalha no setor público, ou em alguma coisa perto do setor público. Puxa vida, um técnico tão bem capacitado, né, tenho formação universitária, não sei o quê, e eu estudei tanto para fazer esse negócio, eu fiz. Quando eu apresentei para o decisor, ele gostou tanto, falou tão bem, e até hoje eu não vi o negócio acontecer. Né? Então, quer dizer, parece que o processo de tomar decisão, ele decidiu por não fazer. Então, aí tem palavras legais nessa definição. É tudo que o governo... Então, o governo é o centro. Porque as pessoas, quando vão falar em governança, muitas vezes falam assim, é um privatista, está olhando para a sociedade a partir do setor privado. Não. Nós estamos dizendo o seguinte, tem movimento social, tem setor privado, essa gente tem interesse nos governos, esse discurso falacioso do Estado mínimo, por que ele é falacioso? Porque não se trata de diminuir o Estado. Todo mundo que fala Estado mínimo aumenta o Estado. A diferença é que o recurso
que é carreado pelo Estado vai para determinados tipos de políticas que nem sempre é o que a maioria das pessoas está querendo. Então, essa minoria beneficiada faz o discurso do Estado mínimo, mas, na verdade, o Estado continua fortão, só que o dinheiro é para eles, né? Então, o governo continua sendo o centro na nossa definição. Então, política pública é tudo que o governo decide. E aí o verbo decidir não é o verbo querer, não é o verbo poder, tá vendo? Não é o que o governo pode fazer. O governo pode fazer mais ou pode fazer menos. O governo quer fazer outras coisas, talvez, mas não é o que ele quer, não é o que ele pode, não é o que ele deseja, não é o que ele gostaria, é o que ele decide. Então, o verbo decidir é um verbo importante, porque em política tem um momento que se toma uma decisão. E ao tomar essa decisão, as outras são preteridas, né? É o custo de oportunidade que os economistas gostam de falar. Então, é tudo que o governo decide fazer, e ao decidir fazer, ele está decidindo também não fazer. Então, tem coisas que aparecem na agenda, mas não são implementadas, porque foi decidido e o governo diz que acha importante, mas na hora de fazer, tem uma decisão, às vezes por motivos tristes, às vezes por motivos inconfessáveis, mas que a decisão foi de não fazer. E tudo bem, né? É assim. Não se trata da gente estar aqui, nesse momento, julgando as coisas. Depois a gente julga, mas no primeiro momento é entender. Por que entender? Porque se a gente não consegue compreender essas coisas, fica muito difícil a gente construir estratégia, né? Então, a primeira coisa é entender. Aí, a gente parte de algumas coisas aqui. A primeira, a gente tem um modelo clássico, que é um modelo super copiado, super usado por todo mundo, é chamado modelo do ciclo de política pública. Que, do ponto de vista didático-pedagógico, é muito legal, que, do ponto de vista da importância desse modelo dos anos 80 é interessante para a gente entender como que é a política pública, mas, do ponto de vista efetivo, não serve para nada. Porque, na verdade, a gente vai vendo, quando a gente fala em ciclo, olha só, tem 5 fases aqui. O ciclo pressupõe uma ordem, né, uma precedência. Então, pressupõe uma precedência e pressupõe uma causalidade. Qual o problema? O problema é que nem do ponto de vista lógico, nem do ponto de vista histórico isso aqui acontece. Mas do ponto de vista didático, a gente consegue compreender que seria muito desejável que as coisas acontecessem assim. Mas não acontece. Mas, de qualquer forma, é importante do ponto de vista didático. Então, a gente começa com essa história, né? Que é a agenda, a formulação, a decisão, a implementação e a avaliação. Então, eu tenho mais eu tenho problema com o tempo, porque eu sou apaixonado por essas coisas, e eu vou falando... Pode deixar que eu te falo. Tá. Então, tá bom. Então, começou há 20 minutos, então tem ainda bastante tempo. Tá bom. Porque a coisa cada um desses quadrinhos, então, quando a gente olha para a ideia de agenda, tem uma disciplina que a gente só estuda agenda. Tem muitos autores que vão tratar de agenda. O mais clássico é um cara chamado John Kingdon. E qual que é a ideia da agenda? A agenda é como que determinado tema ganha importância para o governo. Ou seja, como que determinado tema passa a fazer parte dos interesses do governo. Ninguém falou que o governo decidiu ainda as coisas, hein? Mas a gente só está falando que tem determinado tema que o governo passa a gostar. E essa história de agenda, para o Kingdon, ele vai dizer o seguinte, a agenda, ou seja, entrar na agenda do governo, um tema, passar a fazer parte da agenda do governo, aí tem 2 agendas, a agenda de decisão e a agenda normal. E nós estamos falando da agenda de decisão. Para fazer parte da agenda de decisão, ele vai dizer que tem 3 fluxos de coisas que vão acontecendo. É bem legal o modelinho. É ruim querer aplicar, né? Porque, na verdade, a gente tem uma mania de querer aplicar modelo dos outros, e os modelos, eles
eles servem para determinadas situações, mas a capacidade de generalização deles é muito difícil. É muito legal a gente se inspirar neles até, mas não tentar aplicar ipsis literis. Mas ele vai falar em 3 fluxos, né? Um fluxo de problema, um fluxo de solução e um fluxo de política. Olha que legal. Porque problema em política pública, de determinada forma, como a gente vai ver, problema só é aquela situação em que merece atenção governamental. Se não merece atenção governamental, é uma lamentação. Então, eu estou com um problema qualquer e fico lamentando pelos lados. Isso não é um problema. Isso é uma lamentação. Isso passa a ser um problema quando é problema de governo, quando esse negócio entra na agenda. Puxa, e como é que a gente faz isso? Bom, olha só que interessante. Quando teve agora chuva no litoral, chuva no mundo inteiro, no Brasil inteiro, mas que teve o deslizamento lá e um monte de morte no litoral norte, olha só, um evento fez com que um tema negligenciado por muito tempo, né, porque se aconteceu aquilo, é porque tem plano diretor que talvez não tenha sido respeitado, tem plano diretor mal feito, tem um monte de coisa. Então, mas isso nunca foi problema, porque isso nunca chamou atenção. Então, teve um evento que fez com que isso chamasse atenção. Então, ou é um evento, ou é um retorno de uma política deu muito certo, então ela continua na agenda, né? Ou você constrói o problema a partir de indicadores. Isso é muito legal. Olha a frase que eu vou dizer para vocês, que tem a ver com um texto que eu e um colega escrevemos faz mais de 20 anos. Eu estava aprendendo essas coisas. Esse amigo é um médico sanitarista, muito especialista em indicador, e a gente começa o texto dizendo assim: os indicadores, eles não revelam a realidade, eles constroem a realidade. E olha que legal isso. Por quê? Porque a realidade é multifacetada e, na verdade, a gente só vai construir uma realidade se a gente chamar a atenção do público para determinados aspectos desse mundo multifacetado. Então, o mundo tem um monte de coisas e esse monte de coisas nem sempre a gente presta atenção em tudo. A gente vai prestar atenção num pedaço. E o indicador ajuda a prestar atenção num pedaço. Por isso que essa coisa do IBGE, do censo, do IBGE é super importante. Não a pesquisa do censo, mas o que vem antes, o questionário. É o questionário do IBGE que formula questões que depois vai ser feita para todo mundo e que depois vai ser agrupada, organizada e que vai colocar aquele tema nas agendas. Então, o questionário do IBGE, quando ele é reduzido de 70 páginas para 5, nós estamos dizendo o seguinte: este governo que passou, ainda bem que passou, ele reduziu temas importantes que podem virar problemas de 70 páginas para 5. Olha que coisa legal. Então, quando a gente monta as nossas pesquisas, as nossas perguntas, a gente sabe que o nosso terreno tem milhões de realidades, mas a gente vai construir uma realidade a partir dos dados que a gente quer, né? Então, isso é um negócio legal para a construção do problema em agenda. Então, nós temos que construir o problema. Ou é um evento, ou é um indicador, ou é o feedback de uma política já realizada. Além do problema, tem a solução. E a solução é construída nas comunidades epistêmicas. Esse espaço que a gente está é um espaço que ajuda a construir solução. E olha que interessante, a solução nem sempre vem depois do problema, pelo contrário, muitas vezes a gente tem uma solução na gaveta para um negócio que é uma lamentação, mas ainda não virou um problema. Então, a solução muitas vezes foi construída antes de determinada situação virar problema, porque a gente está olhando para a situação. Não tem coisas que a gente fala assim: pô, estou avisando há 20 anos, olha aqui, ó, tem tanta coisa formulada para isso, então a solução está dada, mas não tinha problema para a solução. Como não tinha problema, todo mundo está vendo? Mentira que todo mundo está vendo.
algumas pessoas estão vendo, essas pessoas que vêm não decidem. Então, quer dizer, as pessoas que vêm e decidem têm que passar a ver. E eu construindo a solução, não estou necessariamente construindo um problema. Eu estou construindo a solução para um problema que não existe, porque eu estou olhando a partir de uma lamentação, e não de um problema, porque esse negócio ainda não chamou a atenção do governo. Agora, essas coisas andam muito juntas, né? E o terceiro fluxo é o fluxo da política. Então, vamos ver, Brasil recente, determinados temas saíram da agenda, a questão ambiental, por exemplo, saiu completamente da agenda, ou entrou na agenda de uma outra forma, de uma forma danosa, né? Vamos ver o que aconteceu com todos os órgãos governamentais, o que aconteceu com o meio propriamente, né? Pegar a destruição toda amazônica, a destruição toda pantaneira. Então, quer dizer, foi um governo danoso. Então, entrou pelas avessas, né? E agora, com a mudança de governo, percebe que a gente tem, então, um clima político favorável a apresentar tanto soluções quanto colocar na agenda problemas. E o Kingdom, para terminar a questão dele, ele vai juntar essas três coisas. Ele vai dizer, olha, tem janelas de oportunidades e tem determinados atores que ele vai chamar de empreendedor de política pública, que é o cara que é capaz de juntar os três fluxos. Então, a gente gosta muito dele, mas a gente vai trabalhar com diversidade de atores em vez de empreendedor de política pública. A gente vai trabalhar com mediadores de políticas públicas. Aí tem toda uma literatura imensa sobre mediação. Mas, então, isso é a agenda. Depois tem processos de formulação. Então, quer dizer, como que se formula uma política? Quais são os passos de construção de uma política, né? Então, a construção do problema, a construção dos objetivos, construção de metas, construção de indicadores, processo de implementação, construção dos instrumentos, que instrumentos são esses. Aí tem uma série de autores que vão trabalhar com os tipos de instrumento, né? Instrumento de informação, instrumento legal, instrumento orçamentário, instrumento de tesouro geral, e instrumentos de autoridade, construção de órgãos de governo, construção de secretarias, construção de ministérios, construção de postos. Então, quer dizer, tudo isso são instrumentos, né? E depois tem o processo de decisão. O processo de decisão é, vamos fazer ou não e por quê? Então, daí você tem a junção dos atores que vão forçar ou não governos a tomar decisão, né? Como que é a correlação de força desses atores nesse processo. Depois tem os processos de implementação. Do ponto de vista teórico, tem dois grandes modelos, mas o mais legal é olhar para o texto básico, que é o texto do Vildados, que mais tem um modelo que eles chamam de top-down. Na verdade, são modelos de implementação que vêm de um governo central e vai ser implementado, e tem os modelos bottom-up, que são os modelos que a gente vai analisá-lo a partir dos burocratas de nível de rua. Os burocratas de nível de rua são os professores, são os enfermeiros, são os juízes, os secretários, né? Então, são aqueles que tomam aquelas decisões cotidianas e que muitas vezes, a gente sabe que se a gente vai para uma fila e a gente pega um burocrata do nível de rua que está disposto a ajudar a fazer o processo andar, o processo anda. Se a gente pega um burocrata do nível de rua que está disposto a colocar o processo numa pilha e esperar anos e anos, o processo não anda, né? Então, olhar a partir de baixo para entender como que os processos acontecem é um jeito de olhar. Mas aí, a partir disso, vão ter três gerações de olhares sobre o processo de implementação. E processo de avaliação foi muito moda nos anos 80, anos 90 menos, mas tem avaliação de resultado, avaliação de processos, né? E todo um debate sobre avaliação democrática, problemas tautológicos de avaliar, que você fica olhando para objetivos, se os objetivos foram alcançados e de repente você não olha para o processo inteiro e percebe que você acabou alcançando resultados não esperados, mas que são super relevantes do ponto de vista dos objetivos,
ou do problema que não estavam previstos nos objetivos. Então, isso aqui, percebe que cada um dessas bolinhas dá um campo imenso de pesquisa, não precisa de fazer o ciclo. Até porque esse ciclo, quando a gente olha como ciclo, percebe, eu expliquei bolinha por bolinha. Mas quando fala em ciclo, percebe que ele não funciona, porque essas 5 coisas acontecem juntas e ao mesmo tempo. Portanto, elas são muito legais de olhar como ciclo do ponto de vista didático. Mas do ponto de vista efetivo, processos avaliativos estão acontecendo no momento de tomar decisão, né? A agenda vai sendo interpolada por outras coisas e o que estava previsto no começo vai mudando, porque coisas vão entrando na agenda e vão emendando, vai virando uma bricolagem de coisas. E tudo bem, é assim que acontece. Por isso que é importante a gente olhar para a realidade como ela é e não, na realidade, a partir dos modelos. Porque os modelos acabam virando camisa de força. Então, quando a gente olha, por exemplo, os processos de mudança climática, do ponto de vista político, olhar para isso aqui é uma bobagem, porque a gente vai olhar para isso aqui e falar, bom, está na agenda, tá, e daí? Pô, mas por que não acontece? Não acontece porque isso aqui talvez não seja suficiente. Aí tem alguns autores que eles vão trabalhar, com esse outro modelo, que é o modelo de olhar para os atores, para as instituições, para os resultados, para os processos e para as representações. A gente gosta mais desse, né? Isso aqui não vira propriamente um ciclo, mas olha que legal. Então nós temos atores. Quem são atores? Somos nós todos que agimos sobre determinado tema. Então tem atores mais visíveis, tem atores mais invisíveis, tem atores mais poderosos, tem atores menos poderosos, tem atores da sociedade civil, tem atores do governo, tem atores do setor privado, tem atores dos mais diversos. E esses atores, eles têm interesses, eles têm ideias, eles têm recursos, eles têm estratégias, né? Então, a gente está olhando para atores e para organizações. Organizações não está aqui nesse negócio, mas organizações é um negócio muito legal da gente olhar para elas, né? Organização como um conjunto de atores que tem recursos, né, para atingir determinados objetivos. Então, olhar para os atores, olhar para as representações. Representação é um negócio muito legal. Representação que não é representação, eu represento você, né? Não é representação política nesse sentido. É representação de mundo. Então, quer dizer, que ideias... Aqui, essa ideia de representação é muito mais que ideias movem os atores, né? Então, quer dizer, o que eles representam do ponto de vista das ideias. Qual a representação do ponto de vista quase artístico, né? Então, quer dizer, não representação das pessoas, mas representação... E que personagem ele está representando, que ideia ele está representando, o que molda a cabeça dele. Então, quer dizer, que tipo de ideia move. Então, se na primeira ali a gente colocou interesses, aqui a gente está colocando ideias, né? Porque os atores são movidos, são muitas vezes condicionados por instituições, mas são movidos por interesses e também por ideias, né? Ideias, ideologias, crenças. No limite, as políticas públicas são movidas por crenças, né? E aí a gente pode justificar nossas crenças por evidências, a gente pode justificar crenças por várias coisas, mas tem um fundo de crença, tem um fundo ideológico, né? Tem um fundo de... Eu estava numa fase de ler algumas coisas do Latour, e tem o último livrinho que ele escreveu, memorando sobre a construção de uma nova classe ecológica. Por que é tão difícil a construção de uma classe ecológica? Porque, do ponto de vista da representação, a gente está moldado na esquerda e na direita, e a gente se sente bem em ser considerado uma coisa ou outra, né? E quando você fala assim, olha, essa classe ecológica parte de uma ideia de que nós interagimos com outros seres animados para além da humanidade, e a partir disso que nós temos que colocar como meta, não mais o progresso, mas a habitabilidade da Terra. E a partir disso que a gente pensa uma nova classe. Isso funde a cabeça. É muito difícil pensar uma nova classe a partir disso. Por quê? Porque nossas representações estão moldadas no século XIX. Então, isso é só para dar um exemplo de que as representações são importantes. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente pergunta para o cara,
como que você olha para as mudanças climáticas? Ele não olha para as mudanças climáticas. Ele está olhando para o cotidiano dele, às vezes, e muitas vezes você pega um monte de ator, ele fala assim, não tem mudança climática. Essa cheia aqui, a gente tem enchente a cada 20 anos, e é assim mesmo. Meu pai me falava de cheia. Aí a gente fala assim, mas olha, quando olha para o termômetro aqui, a gente está vendo que tem uma mudança grande. Então, quer dizer, é impressionante como tem muita gente na ponta super cética com relação a isso. Está mudando. E por quê? Porque é muito difícil mudar a representação de mundo. Né? É muito difícil a gente mudar esse tipo de crença. E aí tem toda uma literatura que vai trabalhar com isso. E nesse campo aqui, tem um cara muito legal, que é o Pierre Muller. O Pierre Muller ele vai trabalhar com como é que determinadas ideias vão forjando valores que orientam as políticas e como que isso é representado. Né? Isso é representado inclusive do ponto de vista da vestimenta, é representado do ponto de vista do teatro que o ator faz. Né? Então, quer dizer, a gente vê que tem determinado ator e está falando que o movimento está falando de um jeito, está falando de uma tribuna, está falando do outro, e é assim, mas é importante perceber o que ele está representando ali, como que ele carreia ideias, como que ele leva ideias de um lugar para outro, e qual ideia que orienta ele, que move ele. Né? Então, tem atores, tem as representações, tem as instituições, e as instituições aqui a gente trabalha de uma maneira muito simples, é tudo uma literatura institucionalista, que daria também cursos e cursos, né, o neonacionalismo e as três vertentes, né, nacionalismo da escolha pública, nacionalismo histórico e nacionalismo sociológico. Então, isso aqui daria muita coisa, mas a gente está colocando aqui instituições como normas que condicionam a ação. Ponto. Por que eu estou falando isso aqui? Porque senão vai dar um curso inteiro, eu tinha usado 20 minutos, devo ter usado mais uns 10, e vai sobrando cada vez menos. Então, não dá para falar muito. Mas é só para a gente perceber quais são os modelinhos de políticas públicas que vão moldando nossas cabeças. O primeiro modelinho é do ciclo, que eu não gosto, acho que do ponto de vista didático está bom, mas não está bom. O segundo é esse aqui, que eu gosto bastante, mas depois a gente vai sofisticar um pouco esse aqui. Aí tem os processos. Né? O que é o processo? É olhar para a ação ao longo do tempo. E aí é legal, porque a gente, em vez de olhar só por um período de 2 anos, a implementação disso aqui, não. Olhar que tem um processo. Então, quer dizer, a gente está olhando determinadas coisas, quando se conversa com um ator, esse ator está no território há 15 anos. Esse ator passou de 3 experiências em 3 lugares diferentes, chegou ali, está ali há 15 anos, e a gente está olhando um processo de uma política de 2 anos, e a gente não está considerando que esses 2 anos de política está condicionado por esse ator, de repente, que é um cara importante, em estar juntando gente ali em torno e fazendo a coisa acontecer, mas que isso veio sendo moldado ao longo de 15 anos. Sabe que tem uma coisa muito curiosa, tem muita política interessante que aconteceu 10, 15 anos atrás, e quando a gente, por exemplo, é muitíssimo curioso pegar, por exemplo, a coisa das moedas sociais, e a gente vai olhar para as moedas sociais, a gente vai olhar para o Fome Zero, a gente vai olhar para as políticas de segurança alimentar, a gente vai olhar para um monte de coisa. Quando você pega o ator, esse cara nos anos 70 fez parte da teologia da libertação. É assustador o impacto. Isso é uma representação, é um jeito de olhar para o mundo. E quando a gente não olha para o processo inteiro, mas olha só para os 2 anos ali, a gente perde essa riqueza desses atores que, em determinado momento, confluíram naquele espaço e naquele momento em torno daquela política e fez a diferença. Né? Isso tem que ser olhado. Então, tudo isso impacta a política. Por que a política está tem um acordo internacional e esse negócio acontece? Vamos olhar para essas coisas. Pois não, Cris? Não, só para avisar que já deu 5 horas, então, assim, você pensar para você medir o tempo, mais uns 20 minutos, talvez, 15 a 20 minutos, tá? Para a gente ter tempo para discussão. Tá bom, aí tem o resultado aqui, que eu já falei um pouco de resultado ali atrás, então eu nem vou falar de resultado. Não porque não seja importante, é porque eu já falei. Mas o mais legal vem agora.
né? Eu gosto muito desse aqui, pelo seguinte, se até agora a cabeça fica cheia, né, de coisas, depois a gente fica com aquele, né, aquele monte de informação, a gente viu, pô, o cara deu uma definição, falou que tem 15, mas ele escolheu uma, depois ele falou de um ciclo e falou que não gosta, e falou das bolinhas do ciclo, e cada uma separada tá bom, mas o ciclo inteiro é uma bobagem, mas mesmo assim tudo isso é muito insuficiente. Daí ele falou de um modelo novo, daí ele citou um tal de PR Mulher sobre representação, ele falou disso aqui tudo, mas tudo isso ainda é insuficiente para olhar, e o mais legal para olhar é a política pública à la Garrincha, né? O que é a política pública à la Garrincha? A política pública à la Garrincha é o próximo, que é esse aqui, ó. Mas o senhor já combinou com os russos, né? Não tem aquela história do Garrincha? Porque a gente está falando tudo isso, mas a gente idealiza a política. E aí, quando a política vai ser implementada, a gente idealizou, o governo pensou, o governo destinou recurso, destinou uma legislação, uma autoridade, né? Então, quer dizer, tem um monte de coisa ali, tem vários instrumentos, e a pergunta é, mas perguntou para os russos, né, isso que o Garrincha pergunta acho que foi para o Feola, né, vocês sabem essa história, né, essa brincadeira do futebol, que o Sim, Brasil está... sim, é famosa. Pois é, o Brasil jogando contra a Rússia, e aí no intervalo tem todo o esquema tático lá, e o Garrincha pergunta, tá, tudo bem, para a gente está ótimo, mas combinou com os russos? Então, quer dizer, a gente pensa numa política pública, e a pergunta é, como é que a gente pactua essa política pública com o território em que ela vai ser implementada? Né? Porque se não for pactuada, e ao ser pactuada, por isso que a pergunta do Bill Davis, que lá atrás, né, por que as políticas feitas em Washington são diferentes quando implementadas em Oklahoma? Por quê? Porque para chegar de Washington até lá, ela vai sendo pactuada com os atores envolvidos ao longo do processo, com esses vários russos, né, e ela vai ganhando outra configuração. Então, por isso que é legal olhar para a política pública, menos que olhar para os documentos, é olhar para a política implementada na prática. Né? E aí a gente tem usado as redes de políticas públicas para isso. E quando a gente depois configura tudo isso nas redes, então, quer dizer, como que a pesquisa tem sido feita? Deixa eu ver isso aqui, opa, o anterior. Tá, o que a gente tem... Antes de falar disso aqui, o que a gente tem feito, né? Só para vocês entenderem um pouco, porque esse negócio de a gente falar de política pública, eu tenho aplicado muito isso, e tem sido muito legal. O que é isso? A gente montou um roteiro de perguntas sobre né, os instrumentos de políticas de mudança climática para adaptação da agricultura. Então, quer dizer, a gente pega os territórios em que essas coisas acontecem, e a gente mapeia os atores, e a gente vai conversar com eles. E conversar com eles sobre o quê? A gente vai conversar com eles sobre o que é aquela política. Então, o que está acontecendo aqui? Você participa desse negócio que estão chamando de programa, sei lá das quantas, então, no que ele consiste? É muito legal, porque, por exemplo, tem programa de adaptação da agricultura que é muito próximo dos PSAs, aí, são programas muito convencionais. Mas é muito curioso como tem muito agricultor que está menos preocupado com o dinheiro, embora ele seja pobre, ele está muito mais preocupado com a extensão rural. E a extensão rural, muitas vezes, você vai ver ao longo do processo que ela tem sido uma extensão rural privatizável, vamos dizer assim, e não mais a partir de uma extensão rural governamental. E você começa a ver, que tem a ver com resultados parciais nas pesquisas, que tem uma coisa que é governar à distância. O que é governar à distância? Você descentraliza e depois você praticamente privatiza os processos, né? E é muito curioso, porque daí você começa a comparar a extensão rural privada e a extensão rural pública, porque a extensão rural privada, muitas vezes, ela é muito eficaz no curto prazo, porque tem dinheiro para isso. E depois ela simplesmente acaba. E se não tiver uma capacidade de organização dos agricultores para manutenção das ações, tudo isso se esvai, tudo isso acaba. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque no nosso roteiro de
eu tenho cachorro em casa que puxa os filtros. Então, no nosso roteiro a gente pergunta sobre a política, pergunta sobre a percepção que este ator tem sobre agricultura, sobre meio ambiente e sobre mudança climática. E é muito curioso como essas coisas ganham configurações completamente diferentes em cada território, né? A gente pergunta daí sobre os instrumentos, propriamente, cada instrumento, como que ele é implementado. Então, quer dizer, vamos colocar um instrumento aí. O que são os instrumentos? A gente tem trabalhado, a gente tem observado, a literatura de instrumento é enorme. Tem uma literatura mais clássica que vai olhar para instrumento com 4 tipos de instrumento. Instrumentos de informação, instrumentos de autoridade, instrumentos de dinheiro e instrumentos de organização, né? E aí, o que a gente vai olhando é que a gente vai vendo que tem instrumentos de informação e de negociação nesses de mudança climática para adaptação da agricultura. Tem instrumentos, e é muito curioso, olha que legal, tem muito instrumento de carrote, de cenoura, de incentivo, né, de dar dinheiro, de dar apoio via extensão rural, mas você tem pouca política de stick, pouca política de porrete. Não tem, por exemplo, a gente tem uma legislação super frágil, que é, por exemplo, bom, tem código florestal, tem lá que em torno dos córregos tem que ter tantos metros de proteção, mas pouco se aplica, pouco está regulamentado isso na prática do ponto de vista de multar efetivamente. Então, na verdade, a gente tem políticas de informação, tem políticas de incentivo, mas não tem políticas, ou tem muito pouco política, de constrangimento, de punição, de stick. É muito interessante olhar para isso, no campo da adaptação da agricultura às mudanças climáticas. Então, a gente vai olhar para os instrumentos, que instrumentos tem no território. Geralmente, a gente trabalha com um, e a gente vai perguntar para o ator, para os diversos, como que ele é implementado. Quem está envolvido diretamente, se tem conversas diárias, semanais, quinzenais, como é que é feito, onde a compra é feita. Então, quer dizer, o último que a gente fez, acabou de sair um mestrado, saiu agora, faz uma semana. A gente fez em São Luís do Paraitinga, um mestrado na Sciences Po de Paris, a Luiz, que é a autora. Agora eu estou orientando um doutorado e um outro mestrado. E aí co-orientei esse mestrado com o Gili. E puxa, os resultados super legais de olhar quem é o ator central, quando se trata de dinheiro, quem é o cara, como ele está tão distante do território, quem são os mediadores, os diversos tipos de mediações que acontecem. Então, quer dizer, mas tudo isso está, né, tá lá escrito, virou um mestrado, vai ser apresentado agora, acho que em 30, 40 dias, e a gente está escrevendo um artigo agora. E tem, bom, enfim. E aí a governança, que é a governança? Como que acontece isso na prática, no dia a dia? Aí você vai vendo que tem 5 modelos de governança. Tem um modelo em rede, que é um modelo muito legal, que é aquele negócio super articulado. Porque esse negócio do Garrincha, olha que curioso. Aquele campo de futebol do Garrincha, nós estamos falando só do território, imagina aquilo em múltiplo nível. Ou seja, a política ela acontece nos múltiplos níveis, no nível absoluto, no nível regional, no nível estadual, no nível nacional, nos acordos internacionais, e os atores transitam entre esses níveis todos. Então, quer dizer, aquela complexidade multiplicada por N, que são os diversos níveis em que as decisões são tomadas, né? Então, quando chega no território, a gente vai ver que tem governanças de coalizão, de forças, para as coisas acontecerem. O que a gente fez sobre o Guadalupe tem um resultado super legal. Guadalupe, a ilha toda, a gente vai trabalhar com o setor de banana. Então, os bananicultores ali pegam dinheiro da União Europeia para a mudança climática.
adaptação da agricultura para a mudança climática. Eles realmente adaptam a agricultura, mas não para as mudanças climáticas. Eles adaptam a agricultura para tornar a bananicultura deles menos poluente do ponto de vista dos venenos que eles usavam e mais rentável. E aí, quando a gente olha para as redes, a gente percebe quais são os atores colocados de lado, quais são os atores centrais, quais foram as coalizões entre governo e setor privado. Isso fica muito evidente, né? E então tem governança de rede, governança de coalizão, governança comunitária, governança hierárquica, governança adaptativa, governança hierárquica negociada, que é uma outra categoria, uma sexta categoria. Então, e essas coisas a gente um pouco bebe da literatura, um pouco vai criando por conta do que a gente vai vendo. Por exemplo, essa de hierárquica adaptativa e negociada é uma que a gente vai percebendo e vai discutindo para construir essa categoria, né, a partir de 5 evidências em 5 países absolutamente diferentes. Enfim, mas a ideia era falar menos da nossa pesquisa, mas e mais esse monte de ideia de política pública. Eu não sei se é muita ideia junta, mas, de qualquer modo, a Cris sabia um pouco disso, acho que foi isso que animou. Eu não sei se a forma apresentada ficou a contento. Estou aberto para o debate, para as conversas. Agradeço, mais uma vez, a paciência de vocês e a fé da Cris nessa conversa toda. Super obrigado. Eu que agradeço, Edu. Muito obrigada, excelente. Muito obrigada, Eduardo. Pode, você quer conduzir, Cris? Vai aí. Não, pode fazer, não sei se está com acesso ao fórum. A gente... Eu estou, mas eu acho que ninguém perguntou nada. Assim, pessoal, eu abri o fórum de perguntas e respostas aqui, então a gente tem 2 opções. Vocês podem postar questões nesse fórum, para isso vocês têm que clicar nas formas geométricas que ficam no canto direito, ou então vocês podem levantar a mão. João, já pode perguntar. Quem levantar Agora, a mão já pode ir perguntando. Gabriela e Cris, só complementando, vocês ficam muito à vontade em falar, eu não entendi nada, ficou super confuso, né? Fiquem muito tranquilos, porque, na verdade, eu acho que a ideia da Cris, a partir das nossas conversas, interações, eu aprender um pouco do campo de vocês, e vocês irem também vendo um pouco o que eu faço. E esse campo da ciência social mais aplicada, que tem a ver com a política pública, com a sociologia da ação pública, e de repente acaba sendo muita informação em pouco tempo, e se ficou tudo muito confuso, vocês fiquem muito à vontade em falar, olha, ficou muita coisa. Né? E aí a gente tenta fazer... Edu, eu particularmente que trabalho a Gabi é física, né? Eu que trabalho nessa área entre interface ciência e sociedade, para mim está bem claro, porque é uma área que eu sou apaixonada, inclusive, né, publico em governança, essas coisas. Então, para mim, agora, nossos alunos aqui, a maioria, eu acho que são alunos de graduação, e para eles, eu imagino que as coisas não estejam tão claras, né? Então, eu acho que vamos aí para as perguntas e respostas e podemos ajudar se precisar. Tá bom, obrigado, Cris. João, pode abrir o microfone. Boa tarde, gente. Não era nenhuma pergunta específica, queria fazer mais um comentário geral, falar que a apresentação foi muito boa, falar que eu achei que casou legal também, porque a Gabriela estava brincando que as últimas aulas foram depressivas, né? Com todas as questões e os problemas que tem, a mudança climática que a gente tem que enfrentar. Eu acho que foi muito legal ver essa visão mais complexa em relação à política pública, assim, que você passou, né? Como tudo se articula, quem que participa, as particularidades de cada grupo naquele ciclo que não existe. Achei que ficou bem legal. Os tipos também, né, que você estava falando agora no final, achei bem legal, é uma coisa que eu não sabia. E relacionado ao comentário que você fez, né, sobre ver de fato o que se efetivou dessa política pública, como foi a tramitação, a efetivação no meio mesmo. Acontece uma coisa muito... Achei legal também a coisa que você falou de esquerda e direita, né, achei legal criar uma nova classe, pensar em novos símbolos, foi bem legal. E para finalizar,
Achei muito legal, porque eu fiquei pensando que muitas vezes se comemora a notícia, né? Ah, o governo liberou verba, sei lá, para tal causa climática ou para comprar absorvente, mas nunca se fala, ou muito pouco se fala do que foi efetivado, né? Depois dos resultados, né? E de como olhar para isso e a questão dos objetivos. Achei, putz, muito válido. Achei bem bom, foi muito bom para mim. Obrigado. Que bom, João. Obrigado. E legal nessa fala sua é o seguinte, percebe que eu acho que tem dois estágios, assim. Tem um estágio que a gente compreender, que é isso que você falou. Então, foi liberado o dinheiro, esse dinheiro foi liberado para quem, como, que resultado isso trouxe, e depois de compreender, aí sim, né, tem a coisa do julgamento. Na coisa da avaliação, por exemplo, tem um livro muito legal, que não é um livro de avaliação, não é usado no curso de avaliação, é um livro de um economista chamado Albert Hirschman. O Hirschman, ele acaba indo fazer avaliação em alguns países, no ano de sabático dele, 11 países recebem dinheiro. Tem um monte de ONG pequenininha que recebe dinheiro de uma ONG americana, e ele vai olhar para essas associações. Olha que legal. Então, ele chega no Equador e tem uma associação lá que tinha recebido um dinheiro para fazer cursos e formar cooperativas de pescadores. E aí ele olha, e os cursos foram feitos, e não foi feita uma cooperativa. Não tem nada. Então, quer dizer, como que a gente avalia isso? Né? Então, quer dizer, tinha um projeto, tinha objetivos, os objetivos eram montar cursos, esses cursos tinham que resultar na formatação de cooperativas. Os cursos foram feitos e não tem nada. Aí o que o Hirschman fez? O Hirschman pegou as listas de presença e foi olhar o endereço das pessoas. As pessoas não moravam no litoral, as pessoas moravam no altiplano. E ele foi atrás das pessoas. Ele falou, olha, você fez o curso tal? Fiz. E por que você fez o curso tal? Porque é o curso que tinha, eu queria fazer alguma coisa. Olha que legal isso. Então, quer dizer, você vai revelando uma carência de curso, você vai revelando que as pessoas vão fazer porque é o que tem, você vai percebendo que não tinha um controle efetivo para isso, mas olha que coisa legal agora, que é quando ele pergunta, tá, e você entende de pesca? Não. Você montou cooperativa de pesca? Não. E o curso foi útil para você? Foi. Por quê? A gente montou um grupo aqui de compra coletiva. Ele tem um grupo de compra coletiva. Aí vai para um outro morador, numa outra cidade, num outro lugar do altiplano, eles montaram um negócio ali de venda comum, tipo uma cooperativa, que não chegava a ser uma associação, mas teve um monte de resultado não esperado, que um cara, com espírito normativo, muito acirrado, de vamos olhar para o projeto e que deu certo, ia dar uma canetada e falar, meu, isso aqui foi dinheiro jogado fora, uma porcaria. E, de repente, um avaliador um pouco mais sofisticado acaba vendo que, olha, o resultado esperado não foi alcançado, mas outros resultados, com impactos interessantes também foram alcançados e talvez esse dinheiro tenha sido super bem aplicado. Ele vai dar um outro exemplo na Argentina, olha só que legal, duas ocupações em centro urbano, uma ocupação, e dão dinheiro para as duas ocupações. Uma ocupação pega todo o dinheiro e aplica em advogado para regularização da terra. O outro pega todo o dinheiro e faz uma creche comunitária, uma cozinha comunitária e distribui o dinheiro entre as pessoas para elas melhorarem suas casas. Qual dos dois está certo? Aí ele vai perguntar o que motivou cada um. O cara da regularização falou, olha, a gente gastou todo o dinheiro aqui com advogado e está regularizando as terras. E esse aqui é um processo mais demorado, vai demorar mais alguns anos, a gente precisa de mais dinheiro, mas a coisa está andando.
A gente apostou nisso porque as pessoas passam a ter segurança jurídica do lugar que elas estão, elas passam a ter segurança jurídica da casa delas, e elas depois, com essa segurança jurídica, acabam investindo e melhorando as condições de vida no nosso bairro aqui. Aí fez a mesma pergunta para o outro grupo. O outro grupo respondeu o seguinte: com a nossa vida comunitária mais estabelecida, com as nossas casas melhoradas, com as nossas casas em alvenaria e com a população organizada, isso aqui legalizado ou ilegalizado, ninguém tira a gente daqui. E qual dos dois está certo? Percebe? Os dois estão certos. Então, isso é muito legal, porque a gente parte de esquemas, normativos, achando que um está certo, outro está certo, sem olhar, na verdade, as representações, o que move cada um, do ponto de vista das ideias e das crenças. São duas crenças absolutamente diferentes desses dois grupos. Então, esses exemplos ajudam a gente a ver a complexidade mesmo, João, do que você estava falando, e o quanto é difícil a gente olhar para esse dinheiro destinado e depois avaliar, né, como que chegou a esse ponto, quer dizer, que pressões foram feitas e depois que destino isso teve. E para a mudança climática, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seguinte, é muito curioso, sabe que de adaptação da agricultura, os instrumentos mais interessantes para a adaptação da agricultura às mudanças climáticas são os instrumentos da agroecologia, mas a agroecologia, como tem que disputar do ponto de vista da sua presença no mundo, a ideia de agroecologia, se ela valoriza muito a coisa da adaptação da mudança climática, ela entra num pacotão de mudança climática e ninguém mais vê que ela é agroecologia. Então, ela tem que bater o pé firme que ela é agroecologia e ela esquece. Se você pegar o plano nacional de agroecologia, o plano estadual de agroecologia, todos eles aplicam muita coisa de mudança climática. Quando você pergunta de mudança climática, adaptação da agricultura para os atores envolvidos, eles não falam em mudança climática. Está fora do horizonte deles. Agora pode ser que esteja perto esse último ano. Eu não tenho feito pesquisa sobre isso desde a pandemia. Mas antes da pandemia, quando eu perguntava para o pessoal da agroecologia como que vocês têm adaptação da agricultura para a mudança climática, eles não olham para isso. Mas quando a gente olha para os instrumentos, né, o tipo de cobertura de solo, o tipo o tipo de consórcio que é feito, são todos instrumentos absolutamente importantes do ponto de vista adaptativo, né, do ponto de vista da drenagem, do ponto de vista da recuperação de água, do ponto de vista de um monte de coisa, mas nenhum deles fala em termos de adaptação da agricultura às mudanças climáticas. É super curioso isso, porque isso vai mostrando uma outra coisa, que é o seguinte: a gente olha para a política pública de forma absolutamente setorializada, e talvez a questão climática demande da gente uma coisa menos setorializada, e que capacidade a gente tem para isso. É super legal olhar para essas coisas e conversar, porque a gente vai conversando e vai lembrando de coisas, né? Então, João, obrigado, viu? Falei um bocado a partir do... Muito bacana. Olha, Emília, você quer redigir aí a pergunta ou você vai conseguir tentar o microfone? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Eu não consigo... Você desculpa que eu não consigo ter câmera e microfone ao mesmo tempo. Me entregaram um sistema aqui que não está funcionando muito bem, é a primeira vez que eu estou usando. Olha, muito incrível, gostei muito de ter te ouvido, né, assim, viajei para um lado, para o outro, fiquei curiosa com algumas questões aqui. Primeiro, quando você fala, vocês estão trabalhando em 14, né, eram uma lista de países que você colocou, e depois vocês estão colocando mais países, lidando com a questão das mudanças climáticas e da agricultura. Vocês acharam algum fluxo assemelhado, seja de governança, seja de forma ou de construção de indicadores? Quer dizer, há alguma coisa que a gente poderia dizer, olha, é possível sair da África do Sul e, com aquele olhar da África do Sul, conseguir perceber coisas no Brasil que eu não perceberia, né? Ou, enfim, é possível isso? Acaba sendo, a cada grupo social, em cada país,
uma especificidade muito grande, porque alguns exemplos que você colocou inclusive com diferenças dentro do próprio país, né, de olhar. Eu acho muito importante que esse tipo de trabalho que você está fazendo, porque, bom, eu sou alguém que trabalha com política pública na área ambiental, principalmente na área de gestão de águas e resíduos. E sempre digo para todo mundo, bom, política de resíduo é consequência de uma política de ciência e tecnologia, de uma consequência de uma política de indústria e comércio, e se você não a entender desta forma, política de assistência social, dificilmente você vai resolver o resíduo, né? Ele vai continuar um lixo atrapalhando todo mundo. Então, isso também é uma coisa que eu percebi na tua fala, né? Que as políticas se constroem, apesar do poder de governo precisar das caixinhas fragmentadas, as políticas se constroem umas dentro das outras, uma coisa muito mais complexa, né? Avisando ou não aos russos, isso está posto, né? E aí, no campo, você tem que ter a habilidade que o Garrincha tinha para, sem avisar, fazer o que ele tinha decidido que ia fazer, né? Mas, enfim, eu queria só fazer um pouco esses comentários e fiquei muito curiosa em saber o que é à medida que vocês passeiam países tão diversos, né, mas que a gente costuma colocar alguns deles com o mesmo pacote de problemas, pelo menos socioambientais muito assemelhados, como é que é olhar, com esse seu olhar de um analista de política pública, posso dizer assim, né? Que narrativa você cria para esses países? Tá joia, Emília. Super obrigado pela precisão da pergunta e também pela apresentação, né, do seu campo de trabalho, de pesquisa. E primeiro que eu acho que é isso, a tentativa de olhar para essa complexidade que é o nosso desafio, e a partir da complexidade é valorizar mesmo a coisa do didatismo depois para conseguir ter um fio da meada, né? É um super desafio. Agora, sendo preciso com relação à sua pergunta, a gente, quando vai para o território, a gente é obrigado a fazer algumas escolhas, porque tem muitas variáveis. Então, uma das escolhas que a gente faz é olhar para uma cadeia de produção. Então, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, a gente estava trabalhando com hortifruti. Então, quer dizer, frutos da Mata Atlântica e hortaliças. Na França, no sul da França, a gente está trabalhando com maçãs. Na Califórnia, que não estava aí, que é um dos 11 ali, na Califórnia a gente estava trabalhando com uva e vinho. Na Austrália também. Então, cada lugar a gente olha primeiro para uma cadeia específica, para tentar entender nessa cadeia como é que os atores envolvidos com essa cadeia de produção estão olhando para a questão da adaptação da agricultura. Né? Então, quer dizer, a gente olha, é muito curioso olhar para a França hoje, do ponto de vista da adaptação da agricultura, eles estão pensando, eles já estão fazendo a transição, para a produção de vinho na região do Rhône, da parte norte do Atlântico, que nunca sempre foi produtor de batata. Por quê? Porque eles estão com todas as projeções de mudança climática, e aí com as projeções meteorológicas, climatológicas, ali vai passar a dar vinho bom. Então estão fazendo transição. Então, quer dizer, é uma adaptação, é uma transição adaptativa impressionante. Então tem dois tipos de adaptação, né? Uma adaptação, como que você adapta a mesma cultura, e como mudando a cultura, e outra como é que você muda o modo de produzir da mesma cultura, né? Então tem dois jeitos. Então primeiro a gente olha para a cadeia de produção e vai pegar um território específico. Então eu, por exemplo, estava trabalhando num território, uma cidade super produtora de maçã. Então estava querendo olhar, e aí a turma da maçã naquele território, e um instrumento específico, né, que era um instrumento da União Europeia, que dava dinheiro para a adaptação da agricultura. Então, quer dizer,
que eles faziam com esse dinheiro? Eu pegava um instrumento, fui trabalhar com um instrumento só. E daí você tem vários instrumentos, né? Assim, você tem, o que eu estou chamando de instrumento, você tem desde de uma lei específica até um tipo de informação vinculado com um tipo de produção. Então, quer dizer, tem um monte de coisa. Então, a gente pegou qual instrumento? Uma lei da União Europeia que vinculava dinheiro à adaptação das diversas culturas. Uma das culturas escolhidas era a maçã. Tá, então, vamos pegar essa lei com dinheiro efetivo e vamos olhar como que isso foi feito na prática. Daí a gente foi olhar na prática como é que isso foi feito. Então, tem uma cadeia de produção que era a maçã, tem um instrumento que era essa lei, e tinha uma vulnerabilidade, que também a gente escolhe uma vulnerabilidade. Para quê? Para olhar se esse ator reconhece que tem mudança climática ou ele continua com a ideia de vulnerabilidade, ou se aumentou a vulnerabilidade que já tinha antes. Então, nessa região, por exemplo, tinha um problema de enchente. Agora tem problema de enchente, mas tem problema de seca. E os atores vão reconhecendo. Tem atores envolvidos que não, que falam, isso aqui sempre teve, isso aqui é novidade, mas logo passa. Outros não, outros já falam, olha, isso aqui veio para ficar e a gente tem que se adaptar de tal jeito. Então a gente tem que agora comprar telas, tem que comprar não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, quer dizer, que tipo de novos investimentos são feitos para adaptar a cultura deles naquele mesmo lugar diante da mudança do clima? Então, a gente olha para essas três coisas, só para te dar a resposta que você tinha pedido. Então, a gente olha para uma cadeia produtiva, para uma vulnerabilidade e para um instrumento. E que a gente tem olhado, apesar dessas diferenças todas, da dificuldade de comparação, é que em todos os lugares, mesmo na Califórnia, com muito dinheiro, uma parcela pequena desse dinheiro todo é aplicado efetivamente. E uma dificuldade imensa do ponto de vista da concorrência entre instrumentos de políticas públicas. Isso é um negócio muito legal. Os instrumentos de políticas públicas, muitas vezes, eles concorrem entre eles. Então, quando você pega, por exemplo, um instrumento de financiamento, pega, por exemplo, o Plano ABC no Brasil. O Plano ABC no Brasil é muito difícil você ter um agricultor pequeno que vá recorrer ao Plano ABC. E aí você vai ver que, por exemplo, o agente financeiro, ele não sabe nem o que é o Plano ABC. Então, ele acaba oferecendo para o cliente dele, de banco, as linhas de crédito super tradicionais e não oferece o Plano ABC, subsidiado pelo governo. E, do ponto de vista burocrático, muitas vezes, não compensa. Então, quer dizer, e parece, com toda a dificuldade de comparação, que em todos os lugares do mundo que a gente tem visto, tem uma dificuldade muito grande de encontrar instrumentos. Quando a gente encontra adaptações de instrumentos antigos, como, por exemplo, PSAs. Então, quer dizer, a gente acaba enfrentando problemas novos em vez da gente adaptar a agricultura à mudança climática, a gente adapta o instrumento. Então, com a adaptação dos instrumentos, que a gente vai brincar, tem um texto nosso que eu publiquei com o Gili na revista Confins, que era olhando para São Paulo ainda. A gente não estava nem olhando a gente estava olhando para a questão da agricultura na cidade de São Paulo, que é um texto de São Paulo. E a gente vai olhar para a climatização dos instrumentos. Que são instrumentos velhos, em vez de a gente construir instrumentos novos. Então tem essa dificuldade, a gente encontra isso em vários lugares. Então, quer dizer, todo mundo assina acordos internacionais, mas aí as pessoas fazem planos nacionais, aí as pessoas têm dificuldade de implementar esses planos. Quando elas implementam de uma forma pouco volumosa, e elas têm dificuldade em gastar o dinheiro destinado para isso. Grosso modo é isso, mas a gente encontra outras coisas. Aí é mais difícil a gente fazer a comparação no estágio que a gente está. Mas tem o volume de dados que a gente tem permite aproveitar sua pergunta para o futuro. Mas é um pouco isso, de bate-pronto, o que dá para falar com muita firmeza é isso.
é que dos planos nacionais, depois dos acordos internacionais, os processos de implementação são muito, entre aspas, deficitários nos diversos países, inclusive nos Estados Unidos, na Califórnia, onde tem dinheiro e onde a coisa está acontecendo. Acontece de uma maneira melhor que no Brasil, mas tem coisas muito parecidas, inclusive do ponto de vista da governança, do ponto de vista dos tipos de instrumento, com todas as diferenças institucionais, hein? E diferenças institucionais que eu estou falando, as normas legais, burocráticas, organizacionais. Então, isso chama atenção. Isso chama atenção. Bom, não sei se... legal. Super obrigado, Miriam. Bacana. Mais alguém, gente? Perguntas para o Edu? É bem claro as que foi compartilhado. Edu, enquanto não tem pergunta dos alunos, aprendi algumas coisas com você hoje, obrigada. Não sabia a diferença da implantação com a implementação. Eu normalmente uso a palavra implementação, mas não sabia a origem, essa discussão da origem da palavra, né? Não é legal? Mas você sabe que eu também fui revendo o livro do Bill Davidson, que eu, na primeira leitura, eu não tinha sacado. Então é legal, né, a gente rever coisas, e aí é legal a gente compartilhar, porque evita, né, de precisar de outras pessoas. Quando você for ler, por exemplo, qualquer texto dele, você já vai estar com isso muito frisado, né? É super legal essas compartilhas nossas. Que bacana, que bom, obrigado. Que bom. Gostei de ouvir você falar de bricolagem. Eu tenho uma aluna, não sei se você conheceu, a Débora Prado, que na tese dela, ela trabalhou com a teoria de bricolagem, olhando governança de reservas extrativistas marinhas, né? E é muito bacana ver que tem outras pessoas também utilizando essa abordagem. Fica bem claro, né? O burocrata ao nível de rua, né? Street bureaucrats que eles usam, né? Liz, eu compartilhei com você as questões enviadas pelos alunos. Não sei se você quer ler, se você quer que eu leia. Que assim, a gente pede, Eduardo, para eles enviarem antes da aula várias perguntas, mas, claro, eles não viram a aula ainda, então a gente prefere que eles façam perguntas aqui, mas... Eu não tinha visto, desculpa, Gabi. Não, acabei de compartilhar com você, por isso que você não tinha visto. Mas se quiser, quer ir perguntando você? Quer que eu pergunte? Enquanto o pessoal está tímido. Quer dizer, só para explicar para o Edu, a gente pede, Edu, para os alunos, considerando o tema da palestra, que perguntas que eles trariam não é exatamente em cima da sua apresentação, mas perguntas mais gerais em relação ao tema da palestra. Né? Antes disso, acho que a gente pode fazer, sim, algumas questões aqui, Gabi, mas eu queria ter uma coisa que eu queria conversar só com o Edu, porque eu, literalmente, meia hora antes de começar a aula, eu finalizei a primeira versão de um sumário para tomadores de decisão do diagnóstico que a gente está coordenando no marinho costeiro em biodiversidade e ecossistemas. E, assim, uma das coisas que fica evidente, que a gente sabe, né, é a falta de avaliação de políticas públicas, né? Então, são criadas, né, outras coisas, e agora, novo governo, coisas, né, sendo criadas. E eu queria, e pensando aqui na tarefa que eu estava fazendo agora há pouco, né, o que você proporia para tomadores de decisão em termos
de lidar com essa lacuna que a gente tem sobre avaliação de políticas. E a gente fala que as políticas devem ser adaptativas, que devem levar em conta, né, as mudanças sociais, ambientais, etc. e tal, mas a gente não faz um monitoramento, a gente não monitora variáveis ambientais, não monitora variáveis sociais, ligadas diretamente a tais políticas, para pensar em adaptação a essas políticas. O que você poderia ajudar aí com seus insights, a sua experiência? Pois é, na verdade, assim, refletindo sobre isso, tem um campo, tem uma discussão grande no campo de avaliação, que são as avaliações mais, né, se escolhe se a avaliação vai ser feita por um agente externo, por um agente interno, a coisa meio de auditoria, né, que o Banco Mundial gosta, que as agências governamentais e de cooperação também gostam. Agora, tem um debate sobre avaliação democrática, que é muito legal, e que é pautado por 3 perguntas. Perguntar para o ator envolvido o que foi feito, que sentido isso faz para você e no que isso muda a sua vida. Puxa, essas 3 perguntas orientam para caramba. E vai dando uma construção, uma narrativa para o processo, e que muitas vezes não é a esperada, mas muitas vezes encontra coisas que a gente não estava esperando, do ponto de vista de resultados, e muitas vezes tem as lamentações com relação ao processo todo de implementação, o que mostra, de algum modo, uma avaliação do processo, que é legal, e do ponto de vista de resultado, muitas vezes a gente vai percebendo que tem muitos atores falando de coisas que a gente não esperava ouvir e que acaba sendo um resultado inesperado de tudo que a gente fez. Então, eu gosto dessa discussão sobre avaliação democrática de política pública, que é super, bom, que é super escanteada, na verdade. Você tem os livrões mais clássicos de avaliação, que mostra, né, a construção dos objetivos, indicadores, resultados a partir disso. Tem os livros que vão falar sobre a avaliação dos processos, que eu acho mais legal, e tem esse Mas avaliação por quem? Né? Você falou dos externos, né? Mas pensando assim, como é que a gente pode institucionalizar alguma coisa desse tipo em termos de políticas públicas dentro do Brasil? Como é que você envision, né? Você consegue pensar alguma coisa? Não sei. No debate pronto, acho que tem alguns princípios, né? Que na verdade, olhar. Acho que tem essa pergunta que você fez, porque avaliar isso, né? Avaliar é atribuir valor. Então, quer dizer, quem vai atribuir valor e que valor é esse? E como é que a gente, por exemplo, e os valores estão diretamente relacionados com aquele segundo quadrinho, que são as representações. Então, quer dizer, as representações da comunidade X, sabe, você está falando, eu estou lembrando de uma história de uma aluna no Peru, no Peru amazônico. Tinha uma área lá super importante em água, e tinha uma indústria que precisava muito de água e se instala lá, e o governo faz mais de 10 anos isso, e o governo foi muito solícito, assim, e falou, bom, a indústria vem para cá, para essa região, que era uma região não de povos indígenas, mas vai verter água desse rio, mas não prejudica o povo, mas vai usar essa água, nós vamos constituir um fundo que vai reverter para esse povo. Então, quer dizer, a gente faz o investimento, reverte a água, não prejudica ninguém, não vai ter vazão menor para o povo, e a indústria fica contente, a gente ganha dinheiro, a gente reverte esse dinheiro para a sustentação desse povo.
Só que não perguntaram para esse povo. E a água, e tinha uma coisa da água sagrada, que era a deusa que fertilizava a terra e não sei o quê. Então, quer dizer, tinha toda uma representação de mundo. Esse povo não usou o fundo. Não usou não é porque não sabia. Não usou porque a água não se vende. Então, quer dizer, como que a gente... Percebe? Eu construí uma narrativa gostando da experiência. E realmente gostei. Agora, eu não perguntei para eles. E como eu parti da minha cosmogonia, da minha, né? E a deles é diferente. E eu entrei no território deles, é absurdo o que eu fiz, né? Agora, então esse negócio de avaliação, eu acho que passa por essa pergunta que você fez. Vai ser avaliado por quem e como, e como é que a gente cruza esses olhares. Bom, tem olhares, esse olhar, por exemplo, eu não sei, eu acho que tem que predominar a lógica deles, e foi um absurdo, foi um atentado. Mas eu achando, né, eu não estou fazendo análise, é um julgamento meu, assim, que tem a ver com a realidade, e foi o que aconteceu, não usaram o fundo, desorganizaram a comunidade toda, porque toda a organização da comunidade tinha a ver com essa lógica de mundo deles, da fertilidade, não sei o quê, aquela água, como que vai ser usada, se essa água... É uma loucura na minha cabeça, mas é uma loucura porque eu, quando me deparei com isso 10, 15 anos atrás, eu nunca tinha parado para pensar como que o burocrata em Brasília lida com os diversos povos indígenas, entendeu? Uhum. Sem a consulta, né? É muito triste. Isso está muito claro no nosso diagnóstico também. A gente fez todo um trabalho para coletar esses conhecimentos dos povos indígenas. Mas olha só, tem uma pergunta aqui do... Eu não te respondi porque eu não sei, viu, Cris? Não, eu imaginei que não tem uma resposta certa. Né? Eu estava te provocando para... mas eu gostei, vamos pensar pelos princípios e não dar um... Porque é isso, na verdade, tudo é construído e negociado, não dá para... Né? Exatamente isso. Mas... Sami, quem está com a mão levantada para fazer uma pergunta? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Sim, por favor. Tá, eu queria primeiro agradecer a apresentação, muito esclarecedora, e queria também perguntar, assim, relacionado agora a voltar à crise climática e a situação de política pública atual do nosso governo, né? Porque a política pública, sem dúvida, é preponderante, né, na luta contra a crise, só que nesses últimos anos a gente viu um movimento crescente de negacionismo que parece recursivo, né? As pessoas, a população em geral, ficaram mais negacionistas por N motivos, elegiam pessoas negacionistas que desestruturavam as políticas públicas ambientais, principalmente, e formou todo esse desmonte que a gente tem aí no setor ambiental hoje, né? Com o atual governo, a gente tem essa promessa de mudar o cenário, só que o problema tomou proporções drásticas, né? E a gente tem um tempo curto, né, para reagir contra a crise. Por exemplo, a transição energética ela deveria já estar acontecendo, né? E a gente não vê muito nada se fazendo. Então, assim, na situação do nosso país, que teve um desmonte tão grande quanto esse, o Estado consegue romper essa inércia do desmonte e reformular as novas políticas públicas ambientais e ter isso mais forte para um novo cenário de mudança de transição energética e de outras políticas, por exemplo. E se sim, né, tipo, como? Porque na minha cabeça é bem obscuro, assim, se isso vai ser possível. Bom, Sami, super obrigado pela pergunta. Eu primeiro vou ser objetivo de dizer eu não tenho a menor ideia, e em seguida eu vou aproveitar sua provocação, né, que quer dizer o seguinte, só para a gente refletir, é verdade que esse governo que passou foi um governo de desmonte? Sim, é verdade que foi um governo de desmonte. É verdade que foi um governo descuidado, sem zelo com nada. Né? Então, quer dizer, não dá nem para dizer que esse governo tinha algum propósito. Né? Era o propósito do desmonte, do desmazelo.
assim, é uma coisa, é uma coisa inusitada, e que bom, e que dessa vez quase ganhou de novo. Então, quer dizer, tem uma parcela da sociedade que pactua com isso, tem uma outra parcela da sociedade que tem dificuldade em engolir a coalizão que foi eleita, e que tem um trabalho de convencimento, então, para essa parcela, né, que é uma parcela que, embora tenha dificuldade, certamente votou, porque senão o outro teria ganho de novo. Então, como é que mantém essa... Sabe que tem um cara... então, tem que convencer essa gente de que vale a pena. Tem o Carlos Matos. O Matos foi ministro do planejamento do Allende, e o Allende foi morto, ele foi preso. E ele escreveu muito na cadeia. E tem e os livros dele sobre planejamento estratégico situacional. Mas tem um quadrinho que ele faz muito legal, que ele coloca duas curvas num gráfico, que é na abscissa é o tempo, e na ordenada são duas variáveis, né, que é a capacidade de governo e legitimidade. E aí a curva da capacidade de governo começa baixa e termina alta, porque você vai ganhando capacidade de governo conforme o tempo vai passando. Porque, por exemplo, esse governo que cai hoje é um governo diferente de 10 anos atrás. Por quê? Primeiro que as pessoas envelheceram, segundo que muitas das pessoas velhas estão estabelecidas em outros lugares e não vão mudar para Brasília. Terceiro, que tem muita gente nova ocupando outros espaços, essa gente nova tem um acúmulo, mas tem que aprender a governar. Então, tem essas coisas todas, então tem um período de aprendizado. E tem uma curva de legitimidade que começa alta e termina baixa, que tem a ver, para mim, com esse grupo que acabou votando, mas desacredita. Então, o governo tem que fazer um jeito de acelerar a curva de aprendizagem e de reduzir e de frear a curva de perda de legitimidade, né? Então, é legal olhar para o Matos, porque o Matos ele não vai dizer assim, foram malvados com a gente no Chile. Não, nós erramos, nós não compreendemos as correlações de força, né? E aí ele vai construir toda uma teoria sobre isso, que é muito mal usada no mundo acadêmico. Eu vejo Matos pouco citado, nem sei se as pessoas leem, mas, enfim, vale a pena. Eu acho que a sua pergunta me fez lembrar do Matos e repetir a partir desse gráfico dele. Outra coisa que é legal é perceber o seguinte, e aí é uma viagem minha, mas que eu tenho pensado, eu não vou escrever sobre isso, mas tenho pensado nos últimos tempos o seguinte: é muito curioso como o Bresser foi acusado de gerencialista, não sei o quê, mas foi exatamente o Bresser que cria uma carreira de Estado, de gestor de política pública, de gestor governamental, de gestor orçamentário, fez concurso 8 anos, o governo Fernando Henrique, depois o governo Lula fez concurso 8 anos, e essa gente seria responsável por postos chaves nos ministérios, por gestão de programas governamentais, e neste governo que passou, o desastre, só não foi pior por conta dessa carreira. Essa gente no ministério segurou a onda de algum modo, e talvez essa gente tenha um papel importante em reatar coisas do passado, adaptadas para o nosso presente, considerando os desmontes que tiveram. Estou fazendo essa reflexão só para ver o quanto é importante uma estrutura estatal, né? Então, quer dizer, órgãos mais estruturados tiveram menos impacto, né? Como o Banco Central, por exemplo, é um órgão estruturado, mas se pega, por exemplo, os órgãos ambientais, como tinha demora para concurso, como gente foi embora, e aí você tem toda a perseguição, mas é só para refletir sobre estrutura de Estado, né, a importância da estrutura de Estado. Agora, e uma terceira reflexão só para encerrar. É bem verdade que esse governo desmontou, esse governo que passou foi um governo de desmonte, de atraso, mas também é verdade que, do ponto de vista climático, o Brasil vinha em marcha lenta. Não nos esqueçamos disso.
De 90, a primeira lei de mudança climática foi na cidade de São Paulo. A segunda lei de mudança climática foi no estado de São Paulo. O Comitê de Mudança Climática, primeiro foi na cidade de São Paulo, depois Rio de Janeiro. Então, quer dizer, cidades e estados se anteciparam ao governo federal. Então, o governo federal, desde todas as convenções, a partir da Rio 92, a partir de todas as COPs, foi um país que assinou, mas que do ponto de vista da efetivação de planos e da implementação deles, foi sempre em marcha muito lenta. Então, quer dizer, eu não estou dizendo que a gente tem que relativizar o que o governo desastroso foi. Não, o governo foi desastroso. Ele destruiu o pouco que tinha. Mas eu só estou pedindo para a gente refletir que já tinha pouco, e muito pouco. Então, se a gente não acelerar muito, realmente a gente fica para trás, porque o mundo está olhando para a gente, o mundo está olhando para a Amazônia, a gente tem uma oportunidade gigante, agora tem que entender como é que a gente consegue, volta para aquela história do Latour, como é que a gente consegue construir uma nova classe ecológica, como é que a gente consegue pensar nisso, do ponto de vista, olhar para a questão ecológica como uma questão estratégica de desenvolvimento. Sabe? Eu não tenho a menor ideia como fazer isso, eu não sei que peso tem a Marina e o Ministério do Meio Ambiente nesse governo inteiro. Eu não sei o que as outras áreas olham de forma interdisciplinar para isso. Francamente, eu não sei. Assim, eu não estou dizendo que o governo não tem, eu estou dizendo que a minha ignorância sobre o que o governo tem feito não permite dizer muita coisa. Mas a sua preocupação eu acho super válida. O governo vai ter que acelerar muito e colocar isso no centro das preocupações. Bom, mas você me permitiu fazer 3 reflexões. Super obrigado, Sânia. Muito bom, excelente. Pediram para você colocar o nome do político chileno, é o Allende? Será? Não, é o... Carlos Matus, com T-U-S, Matus. Um T só e o U e S, Matus. Carlos Matus. Isso mesmo. Beleza. Gente, queria agradecer mais uma vez, Eduardo. Muito obrigada. Chegamos aqui no teto da aula. Muito bom, Edu. Foi ótimo. Acho que os alunos também aproveitaram, né? Não sei se... Gabriela, você já tinha falado do uso da imagem? Já... Não, Eduardo, depois eu vou te passar um link para você, um formulário rapidinho para você assinar, porque a gente publica esses vídeos, então a gente precisa que você assine um formulário para nos ceder sua imagem. Tá bom, poxa, eu teria feito a barba. Muito bom. Vou fechar aqui a gravação. Tá joia. Mas muitíssimo obrigada, viu, por ter topado. Obrigado